Eu vou caminhar com os queridos irmãos por 30 dias de leitura do Apocalipse. Eu vou recomendar para os queridos irmãos como ler o Apocalipse em 30 dias. 30. Eu chamei de Manual de Leitura do Apocalipse. E vou colocar daqui a pouquinho as 30 leituras para você fazer. Mas antes, um esboço geral. O Apocalipse pode ser estruturado por 3 blocos, em 3 blocos. A primeira sessão do Apocalipse 1 a 3, a segunda sessão do Apocalipse 4 a 11 e a terceira sessão do 12 a 22. São 3 blocos marcados, são 3 blocos claros. Eles têm rupturas. Os capítulos 1, 2, 3, meus irmãos, formam um bloco coeso. Os capítulos 4 a 11, idem, e o 12 a 22 também. Alguns autores, inclusive, argumentam, por exemplo, tem um autor chamado David Aune, um especialista lá, americano no Apocalipse de João, que argumenta que estes 3 blocos são 3 revelações diferentes na ilha de Patmos. O Espírito Santo entregou o Apocalipse em 3 momentos a João, não em um momento só. Num momento, o Espírito Santo entregou para João os capítulos 1, 2, 3. No outro momento, o Espírito Santo entrega para João os capítulos 4 a 11. E no terceiro momento, os capítulos 12 a 22. O que são cada um destes blocos? O que são cada um deles? O bloco 1 é uma sessão de cartas, o bloco 2 é uma sessão de selos, e o bloco 3 é uma sessão que eu chamo de guerra escatológica. São sessões semi-independentes. Você pode lê-las em separado, e elas poderiam funcionar em separado. Você pode pegar os capítulos 1, 2, 3 como se fosse um livro só. Primeiro o livro do João, segundo o livro do João, terceiro livro do João, como se fossem 3 cartas, 3 apocalipses. Como é o Daniel, por exemplo. O Daniel, o 7 é autônomo em relação ao 8, que é autônomo em relação ao 9, que é autônomo em relação ao 10, 11 e 12. No caso do Daniel, são 4 apocalipses. 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. No Daniel, isso aparece para nós com mais clareza, porque o anjo chega para o Daniel, no capítulo 7, revela um negócio. Depois, chega de novo e revela outra coisa. Depois, chega de novo e revela 70 semanas. E depois, novamente. Então, no Daniel é mais fácil. No Apocalipse, não é tão simples, mas está aqui. Está aqui. As passagens são marcadas de forma a nos entregar 3 blocos. Mas você não vai ler desse jeito aqui. Eu vou ler os capítulos 1 a 3, depois o 4 a 11, depois o 12 a 22. Não dá para você fazer essa leitura no Apocalipse. Minha sugestão para você é fazer a leitura por imagem, por cena. Na sala de aula nós chamaríamos por perícope, lá no seminário. Nós ensinamos para o aluno que esse bloco literário, semi-autônomo, pode ser chamado de perícope. Mas no Apocalipse poderíamos chamar de cena também. É uma cena. São 30 cenas. E eu queria recomendar a você a leitura do Apocalipse em 30 momentos separados, em 30 momentos diferentes. É uma sugestão de leitura e de estudo, de reflexão. Digamos que você vai começar amanhã. Amanhã. Qual é a passagem que eu vou ler? Qual é a passagem? Por onde eu começo? Aí é o dia 1. Isso aí, dia 1. Apocalipse 1, 1 a 10. É o que você vai ler no primeiro dia. Só isso, mais nada. 10 versículos, e vai parar aqui. O que tem no dia 1? Você vai ler o prefácio, versículos 1, 2, 3, e depois vai ler o encontro entre o Filho do Homem e João. Uma cena linda e maravilhosa. Sabe quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus. Mas sabe como ele é apresentado aqui? Desse jeito estranho que eu acabei de descrever para você. Uma espada na boca, cabelo branco, olho de fogo, pés de latão, cinto de ouro. Esse jeito esquisitão aqui. Mas não é esta a única forma estranha dele aparecer no Apocalipse. Ele aparece de outras formas também estranhas. É o Jesus que os discípulos conheceram no caminho lá da Judéia, nos caminhos da Judéia. É o Jesus
que andou com eles lá na Galileia. É o Jesus que desceu da região da Galileia para Jerusalém. É o Jesus que morreu na cruz. É o Jesus que voltou para o céu. Mas veja só, quando ele é descrito aqui, ele é descrito deste jeito. Desta forma. Um dos exercícios que eu costumo fazer com os alunos em sala de aula, então, é neste instante aqui, logo no primeiro dia, falar para eles o seguinte, olha só, veja que cena. Compare com o Jesus descrito lá nos evangelhos. Compare com a maneira como Mateus descreve Jesus, como o Lucas descreve Jesus, o Marcos descreve Jesus. Compara com Jesus do evangelho de João. Olha de novo aqui Apocalipse 1. Veja como ele está diferente. Então, a pergunta para o aluno é, João viu Jesus neste formato ou ele viu Jesus e descreveu neste formato? Esta é a pergunta. E a gente gasta um tempinho conversando sobre isso. Conversando sobre o quê? Sobre aquilo que nós acabamos de falar, que é a linguagem simbólica. Como falar de coisas por meio de símbolos. Em vez de dizer simplesmente que Jesus tem a palavra de Deus em sua boca, o que o Apocalipse faz? Coloca uma espada dentro da boca de Jesus. O que eu creio? A minha expectativa, a minha perspectiva, a minha maneira de ver. João viu Jesus e descreveu desta maneira. João viu Jesus, exaltado, glorificado no céu, e descreveu assim. Da mesma forma como ele vai ver Jesus depois, na imagem de um cordeiro, vai ver Jesus na imagem de um cavaleiro celestial, vai ver Jesus na forma do noivo, são várias imagens diferentes para falar da mesmíssima pessoa, Jesus, o nosso Salvador.